12. A igreja tem uma natureza organizacional, tá bom? A igreja tem uma natureza organizacional. Todos encontraram aí? Vamos estar lendo então o nosso texto áureo. 1, 2, 3. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito 1:5. E a verdade prática, 1, 2, 3. A igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e ao mesmo tempo uma organização. Aleluia, aleluia, aleluia. Tito capítulo 1, do versículo 1 ao 9, presbítero Elimar vai estar fazendo esta leitura. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é o conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Obrigado, muito obrigado. Tome assento, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós estamos estudando sobre a defesa da nossa fé e já estamos combatendo algumas heresias que ao longo do tempo de história da igreja têm se manifestado tanto na antiguidade quanto nos dias de hoje, né? Falamos muito sobre a natureza divina de Jesus, sua natureza humana, a Trindade. Falamos sobre o pecado, tantas áreas que são áreas pontuais e fundamentais que nós devemos cuidar e colocar atenção a respeito destas áreas para que não possamos cair ou não caiamos em um engano dentro das Escrituras, ou melhor, dentro das interpretações diversas que existem por aí a respeito das Escrituras. E hoje não é diferente. Nós vamos estar aprendendo um pouco sobre algumas coisas relacionadas à igreja, tá bom? Dentro da teologia estudamos a eclesiologia, né? A doutrina ou o estudo a respeito da igreja. E aqui nós vamos ver duas coisas que são muito importantes. A igreja como um organismo, a igreja como diga forte aí, você que está ligado, a igreja como um organismo e a igreja como uma organização, que são duas coisas diferentes, tá? O que é a igreja, ou o que significa a igreja como um organismo? É o corpo de Cristo, que recebe a vida do cabeça, que é o Senhor Jesus,
conforme disse Paulo aos Efésios, aos Coríntios. Então, a igreja como um organismo é a igreja espiritual. Sem Jesus, a igreja não sobrevive. Então, quando nós falamos, a igreja é um organismo, é porque ela faz parte de um corpo. Ela tem membros deste corpo. Os membros são diferentes, mas eles dependem uns dos outros para que possam viver ou dar continuidade a este propósito. São diferentes, mas mesmo sendo diferentes, não queira dizer que são desnecessários, ok? Então, quando nós falamos que a igreja é um organismo, a igreja, nós estamos se referindo a ela no seu aspecto espiritual, como corpo de Cristo que está na terra. Mas também nós vamos abordar sobre, e a lição é sobre isso, a igreja como organização. Além de a igreja ser o corpo de Cristo, um organismo, a igreja também é uma organização. Quando nós falamos de organismo, estamos falando da parte espiritual. Quando falamos de organização, estamos falando da parte que é humana, que não pode ser negligenciada. Por quê? Porque se a igreja não é organizada, ela também não glorifica a Deus. Então, muitas questões surgiram no início da história da igreja, nos seus primeiros dias, na igreja primitiva, que relatam a nós e também nos ensinam a respeito da igreja como organização. E nós temos visto, nos dias em que nós estamos vivendo, fortes heresias querendo desmerecer a igreja como instituição, né? Como organização. Muitos estão dizendo assim, eu tenho Deus, então eu não preciso congregar. Não é isso que dizem por aí? Hoje nós temos uma grande porcentagem de desigrejados. Pessoas que dizem que são crentes, mas não vão a nenhum lugar. No Brasil, o IBGE já está classificando os evangélicos como evangélicos praticantes e evangélicos não praticantes, como os católicos. Mas é uma realidade, por causa dos escândalos e tantas coisas que Jesus já havia dito que sucederia e que era necessário que viessem os escândalos. Por quê? Para revelar o joio no meio do trigo, para revelar nossa maturidade cristã, para revelar se nós estamos servindo a Deus ou estamos servindo Deus em função das pessoas que estão ali, para revelar o que está nos nossos corações. Então nós temos diversas questões que estão surgindo nesses dias para desmerecer a igreja como organização. E hoje nós vamos aprender, né? Aprender que a igreja tem uma natureza organizacional, porque senão vira muita bagunça, não é? Aleluia! Então nós vamos aprender com Paulo e Tito nesta manhã. Como Paulo, instruindo Tito, vai resolver estes problemas, ou por que ele resolve estes problemas, que problemas eram, e como nós nos dias de hoje podemos também entender esta natureza organizacional da igreja. Quem ama a escola bíblica dominical? Então, nossa introdução. A Bíblia apresenta a igreja como o corpo espiritual de Cristo, o organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia, com sua forma de governo. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. Então é sobre isso que nós vamos falar, né? A igreja como organização e não como organismo. Até nós falamos algo na terça-feira passada sobre o corpo de Cristo, algumas coisas que nós deveríamos vencer para que pudéssemos verdadeiramente ser parte deste corpo, né? Discernir a voz da divisão e da contenda. Se você não veio, ouça esse estudo bíblico e Deus vai falar ao seu coração, tá bom? Então, irmãos, a igreja, ela precisa de organização. E nos dias dos primeiros cristãos, alguns problemas vão surgir. Os irmãos lembram de Atos capítulo 6, a instituição dos diáconos. Por que os diáconos foram instituídos? Porque havia uma necessidade.
As mesas das viúvas precisavam ser atendidas, as viúvas precisavam ser socorridas. E isso gerou uma murmuração no meio do povo, principalmente da parte dos gregos. Por quê? Porque a igreja não estava conseguindo assistir àquela necessidade. E eu lhe pergunto, era algo que precisava de uma revelação espiritual para ser feita? De Deus falar? Não. Era algo que não era, de certa maneira, espiritual. E eu falo assim, porque é espiritual, porque faz parte da igreja como organismo. Mas precisava ou demandava mais de organização. Entende? Não estou falando da escolha dos diáconos. Estou falando da necessidade das mesas. Precisavam organizar estas coisas. Agora eles vão instituir os diáconos. E aí, espiritualidade. É servir, mas não é de qualquer maneira. Porque não estamos somente em uma organização. Nós também fizemos parte de um organismo. Então, aí vem os requisitos espirituais, né? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens, boa reputação, cheios do Espírito Santo, sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade, para calar a murmuração que estava acontecendo por causa da falta de assistência sobre as viúvas, tá bom? Eu lembro quando eu fui consagrado diácono pela segunda vez, o pastor pediu ficha corrida da polícia, Serasa, SPC, irmão, tudo. O pastor pediu para todos os obreiros. E eu achei interessante, irmãos, porque nós descobrimos umas coisas tão peculiares aquela vez, que feria o quê? O princípio do organismo, mas também ajudava no princípio da organização. Então, irmãos, não quer dizer que nós vamos fazer isso, tá? Fique tranquilo. Mas se tiver que conversar, não há problema. Aleluia. Já recebe aí o antídoto, né? Então, tem coisas que não vai ser a questão espiritual, mas vai ser uma questão humana mesmo. É isso que a lição vai nos ensinar. Precisamos nos organizar. Então, dei um exemplo de tantos outros que nós vamos abordar hoje a respeito desta necessidade da igreja como organização. A igreja foi chamada para glorificar a Cristo. E não somente no culto, mas também na sua maneira. Irmãos, vocês imaginam, um dia nós fizemos uma dinâmica com os irmãos lá na Espanha, que eles chegaram na igreja e tinha papel no meio da igreja, sujeira, as cadeiras bagunçadas. E os irmãos chegaram para o culto assim, culto de ensino, viu? Tudo bagunçado. E aí o tema do culto foi ministrar sobre isso. Nos assustamos com a bagunça das coisas da igreja, mas não assustamos com as bagunças do nosso coração, né? Reclamamos da limpeza da igreja, mas não reclamamos da limpeza do nosso coração. Imagina que culto abençoado, irmão. Vamos fazer um aqui, desse aqui, aleluia. Então, nós nos assustamos, porque às vezes vemos as coisas fora de lugar. E como é bom nós chegarmos em um lugar e vermos o lugar bem ordenado, não é? Isso precisa de o pastor fazer uma oração para que isso aconteça? Precisa dos irmãos ter que interceder para que aconteça? Não, é arrumar a cadeira, pegar na vassoura, dar uma varridinha, organizar as coisas. São coisas que nós já sabemos que devem acontecer. Por exemplo, a departamentalização, né? Ou seja, a organização dos departamentos, precisa da direção do Espírito Santo para nós sabermos quem serão. Mas que cada departamento deve ser organizado, precisa nós falarmos? Não, porque nós já sabemos. Então nós não podemos, em nome da nossa espiritualidade, anular o nosso dever de sermos organizados como igreja, tá? Talvez aqui nós não tenhamos este tipo de problema. Lutamos, irmãos, e toda igreja luta. Toda igreja tem bagunça, tem roupa que esquece na igreja, tem um monte de coisa que fica por aí, e cada um mexe uma coisa, e a gente luta para organizar isso, organizar aquilo, e organizar as coisas dentro da melhor maneira. Mas tem lugares que, em nome da espiritualidade, não há ordem. E a ordem, a organização nesse aspecto em que estamos dizendo, glorifica a Deus. Se nós vamos
Aqui na Trofa não tem aquele lugar lá onde tem a Trofa Ambiente. Qual que é o nome daquele lugar? Câmara Municipal é o nome? Isso. Imagina chegar na Câmara Municipal e está tudo bagunçado, irmão. Eu fui lá esses dias, organizado, tudo em ordem. Ficou bonito também, glória a Deus, né? Que mudaram para lá faz pouco tempo, né? Então, tudo em ordem. É bom você chegar no lugar e as coisas estarem organizadas. É bom nós termos problemas, os problemas sempre vamos ter, mas somos solucionadores deles. Nós não potencializamos o problema, nós não aumentamos o problema, não maximizamos o problema. Nós somos solucionadores deles. Então, uma coisa que me custa é quando alguém vem falar de um problema, mas não fala da solução. Pastor, tem um problema. Então, qual é a solução do problema? Vamos pensar junto? Vamos resolver? Porque se você tem a capacidade de identificar, você também tem a capacidade de ser solução para aquilo. Deus quer nos dar esta maturidade, de nós sabermos que somos um organismo, que estamos conectados ao corpo de Cristo, mas também devemos ser organizados. Tem coisas na nossa estrutura que precisamos melhorar e vamos, mas como igreja não podemos perder esse rumo e esse caminho. Então, Tito e as igrejas na ilha de Creta, até aqui tudo bem? Aleluia. Tito, versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. O apóstolo escreveu a Tito, estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho desta região, pois ele afirma, deliberei invernar ali e não aqui. Como as epístolas a Timóteo, a de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Tanto é que estas cartas e epístolas são chamadas de cartas ou epístolas pastorais, porque elas estão tratando sobre a organização da igreja. Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo, versículo 4 que lemos. Expressão que o apóstolo também usa para Timóteo. Tito era grego, conforme Gálatas 2:3, convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 em Gálatas, 1 em Timóteo e na epístola que lhe fora destinada que traz o seu nome. Foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma e em Nicópolis. Então, Paulo vai dar uma direção a Tito, e aqui nós estamos aprendendo um pouco sobre quem é Tito. Dar uma direção a Tito para estar em um lugar. Irmãos, é importante nós lembrarmos, sabermos, recordarmos, talvez você já saiba disso, que quando alguém escolhia no Brasil nós chamamos de carteiro, né? Entregador, um mensageiro. Quando alguém escolhia um mensageiro, ter esta função era algo muito importante. Porque ele não somente pegaria uma carta, entregaria e iria embora. Não. Ele pegaria a carta, entregaria às pessoas e esperava para ver a reação das pessoas lendo aquelas cartas. E depois ele voltaria para retratar como foi a receptividade ou a reação do povo a respeito daquela leitura, daquela carta, como receberam aquilo. Então, para que se escolhesse alguém, tinha que ser alguém que fosse alguém equilibrado. Alguém que não tivesse nenhuma maldade no seu coração, ou nem o resquício de desequilíbrio. Por quê? Porque se a reação daquelas pessoas fosse uma má reação, o mensageiro não poderia ser levado pela reação do povo. O compromisso do mensageiro era só observar, não se deixar levar, mas também relatar o que se havia acontecido. Então não poderia ser qualquer pessoa. Os estudiosos dizem que Tito era um homem equilibrado, amável, de bom coração, uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa amável, que todo mundo gostava dele. Paulo escolhe um mensageiro, um servidor, alguém para estar ajudando e auxiliando. E ele não erra.
Há um texto que eu não me lembro onde está, eu acho que é Gálatas capítulo 6, o versículo 1. Coloque aí, por favor. Isso, Gálatas 6:1. Irmãos, olha esse versículo. Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. É isso que eu estou dizendo aos irmãos. Tito era o homem espiritual e não poderia ser tentado pela reação daquele povo. Amém? Então, ele deveria tratar aqueles problemas, mas não ser ofendido ou influenciado por aqueles problemas. Então, eles precisavam escolher alguém equilibrado. Escolheram Tito. O pastor de Creta foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Os relatos de Atos omitem este trecho itinerário de Paulo. Ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem. Faltou um A, né? Da condição de prisioneiro com destino a Roma, num local chamado Bons Portos, Atos 27:8. Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. Então, Tito é estabelecido como pastor daquela igreja para colocar em ordem as coisas que ainda restavam e faltavam. Ele precisava organizar aquela igreja e levantar uma liderança local. A visão bíblica de igrejas da igreja primitiva não era que viriam outros pastores. Paulo não fazia isto. Ele instituía uma liderança, ele formava pessoas, levantava pessoas do lugar, para que pudessem pastorear aquelas igrejas. Então ele chegava numa cidade, ganhava as primeiras almas, discipulava, batizava, levantava, estruturava, instituía a liderança, os presbíteros, e ia para outra cidade. E é isso que ele está fazendo com Tito, ordenando a Tito: Tito, não esteja somente em um lugar, mas levante pessoas para que pastoreiem esta obra, cuidem desta obra, líderes, homens, e aí depois a Bíblia vai dar os requisitos para estas instituições, consagrações, estes homens que seriam levantados: marido de uma só mulher, não espancador, não dado ao vinho. E aí vem uma lista a respeito disso, de boa reputação. Então, ele tinha esta missão: organizar. Amém? Terceiro ponto, Creta. Em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo-a a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. Põe atenção nessa expressão. A situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada. E o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural, que era característica dos cretenses. Outro problema ali é que havia judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Olha o problema da igreja. 2 problemas iniciais, porque se destrinchasse, como diz o gaúcho, se apertasse um pouquinho mais, ia descobrir mais coisas. 2 problemas: a preguiça do povo, o seu relaxo espiritual. Se é uma ilha, tem praia. E eu nasci não vou dizer que eu nasci na praia, que aí os irmãos pensam que eu nasci na beira do mar, né, irmãos? Misericórdia, né? No hospital, né, irmão? Mas era beira de mar, né? Lugar de costa, de mar. E como era difícil, como os pastores sofriam, porque no inverno o povo era crente, mas no verão não era, irmão. No verão, desaparecia 3 meses a igreja vazia. Chegava no culto, 7 pessoas no culto. Era triste, mas um desafio. Vamos trabalhar para juntar dinheiro e o inverno seja o que Deus quiser.
Alguns desviavam para reconciliar, todo ano no mês de março. Difícil. Relaxo espiritual. Esse era o desafio da igreja de Creta. Além disso, os falsos mestres e ensinadores, que não só neste tempo, mas naquele também. Imagine hoje nós temos escola bíblica dominical, todo um acesso à informação, tudo o que precisamos, mas naquele tempo era difícil o acesso à informação. Não tinha os recursos que nós temos hoje. Tanto é que você vai ler que Apolo, por exemplo, pregava, mas o começo do seu ministério era pregando o batismo de arrependimento que João Batista pregava, porque ele não tinha ainda a informação que Jesus havia vindo, que Jesus havia morrido, que Jesus era o cumprimento. E aí a Bíblia diz que Áquila e Priscila e Áquila, eles vão discipular Apolo e explicar a Apolo o que era a doutrina de Cristo, que ele era o cumprimento, porque eles não tinham essa facilidade de acesso à informação. Então as falsas doutrinas, elas se difundiam de uma maneira mais intensa no meio do povo de Deus. Os grandes desafios que o apóstolo Paulo vai enfrentar, como nós temos falado nestas escolas bíblicas dominicais, eram os judaizantes, que ele vai chamar de cães, obreiros da circuncisão, obreiros da iniquidade, inimigos da cruz de Cristo. Porque, como já explicamos, até a irmã Raíssa fez uma pergunta, na semana passada, muito boa, a respeito dessas questões. Porque eles queriam trazer o judaísmo para dentro do cristianismo. Então, Paulo ele vai combater estas coisas, mas eles vão sofrer demais. A igreja vai ser perseguida pelos judeus, a ponto que o apóstolo Paulo vai ter que descer pendurado por um cesto no muro da cidade para não ser morto. Além disso, vai ser apedrejado, preso com Silas, vão ser açoitado com varas, com chicotes, vai ser morto, degolado por causa destas coisas. Os judaizantes foram grandes inimigos e opositores do evangelho de Cristo e ainda continuam. Legalistas, que querem trazer a obra de Cristo coisas que não fazem parte da obra de Cristo. Entende? Querem acrescentar à salvação o que não nos salva. Querem trazer peso para um evangelho que disse que nos tiraria o jugo do peso da escravidão, que nos libertaria. E Paulo também vai falar que nós não poderíamos usar esta libertação para dar ocasião à nossa carne, porque esta libertação é a respeito do pecado, da maneira errada como vivíamos antes de conhecer a Cristo. Eles vão ser grandes opositores e eles estão lá. Irmãos, se tem desafios grandes que temos que vencer, são esses dois. O relaxamento espiritual. Hoje não vou. Aí vai um dia, vai outro. Aí não busca Deus em casa, vem para a igreja só para receber. Nós não entendemos o evangelho de Cristo dessa maneira. Minha vida espiritual, o meu culto não começou aqui agora pela manhã. Ele já começou lá em casa. Levantei, fui para a oração, tomei um banho adorando Jesus, glorificando a Deus, meditando nas Escrituras antes de vir ao culto, porque o meu culto já começa antes. Ele já vem durante a semana sendo desenvolvido. E não é porque hoje eu sou pastor, que tenho disponibilidade, que agora eu sou assim. Antes eu já era assim. Trabalhava, tinha o meu trabalho, tinha os departamentos. Está aí o irmão Felipe que acompanhou boa parte da caminhada lá. Nós tínhamos, era correria, irmão, mas não perdia a oração. Estava na igreja, acordava 5 e pouco da manhã para ir trabalhar, entrava no ônibus da Urban, lá em Anápolis, ia para o serviço, chegava às 6 da tarde, banho para a igreja. Oração na madrugada, no intervalo de almoço, ia lá, jejuava. Temos os nossos desafios. Isso são princípios que nos levam a nutrir o que é espiritual, porque culto não é lugar de receber. Se você falar com um judeu ou com alguém que entende do Antigo Testamento, quando se fala em culto, eles têm o entendimento que eles vão lá para oferecer sacrifício. Não é? Quando você olha o Antigo Testamento é assim. E nós temos
uma mania que nos foi pregada e ensinada, que nós vamos para o culto para receber. Cuidado, nós vamos ofertar a Deus o nosso culto. Eu não vim assistir o culto, eu não vim ouvir a boa música, eu não vim ouvir a palavra, eu vim adorar a Deus, reter o que é bom e examinar o que está sendo pregado, se é bíblico e verdadeiro. Se for, está no meu coração esta palavra e eu sigo Jesus e continuo com ele. Então, irmãos, dois problemas: o desleixo natural, o desleixo espiritual, e também os judaizantes, que traziam divisão ao povo de Deus. Ponto de número 2. Até aqui tudo bem? Falamos sobre 3 coisas: quem era Tito, porque ele foi instituído em Creta, e o que estava acontecendo naquela igreja. Diga comigo assim: igrejas têm problema, porque tem pessoas nela. Tem problema, irmão. E nós não podemos potencializar os problemas, temos só que resolver. Só resolver. Só sermos instrumentos de Deus para que o diabo não tenha lugar no meio do povo de Deus. Para que a contenda não tenha lugar no meio do povo de Deus. Para que as mentiras, as fofocas, as calúnias, as tantas coisas que querem roubar o nosso foco, as distrações, não tenham lugar. Se não veio até mim, morreu em mim, eu já resolvi. Irmão, acabou o assunto, vamos orar. Esse não é o caminho. Se seguirmos por aqui, não será bíblico e não agradará a Deus. Eu lembro da irmã Nélia, no começo da minha fé. Infelizmente, a igreja tem fofoca demais. Infelizmente. E a irmã chegou, e eu do lado da irmã Nélia, que cantava na equipe de louvor, uma bênção aquela irmã. Não sei se está viva, mas é uma bênção. A irmã chegou com contenda, fofoca, querendo fazer intriga. A irmã Nélia olhou para ela: irmã, só um pouquinho. Eu vou te dar uma profecia agora. Não deixe o diabo usar a sua boca. Eu fiquei olhando e digo: glória a Deus, hein? Aleluia. Maturidade. Sabe resolver os problemas. Corta o mal pela raiz. Não deixa que as coisas se levantem contra a obra de Deus, porque a obra não é nossa, ela é de Deus. E a maturidade está não em falar, não em pregar, não em parecer, mas em controlar aquilo que falamos também. Tá bom? Então, a institucionalidade bíblica da igreja, a instrução paulina, como Paulo vai organizar então estas questões. A organização eclesiástica que o apóstolo Paulo instrui a Tito não se restringe a uma estruturação ministerial. Estabelecer presbíteros de cidade em cidade e instruir os líderes durante a sua carreira apostólica, o apóstolo já vinha fazendo. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento deste governo. O apóstolo menciona os bispos e diáconos, Filipenses 1:1. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta eram reflexos da cultura da região. E isso está além de um problema meramente ministerial. Então também era um problema que era cultural. Por isso que quando se estabelece um trabalho missionário, geralmente as grandes instituições, elas fazem um estudo cultural do lugar. O pastor que vai assumir aquela igreja, ele faz um estudo, ou deve fazer um estudo cultural. Quais são os desafios, além dos espirituais, culturais, dentro daquela sociedade, daquele país, daquela região, que possivelmente enfrentarei. E agora ele vê quais são os caminhos para que se haja cura dentro destas questões. Então eles estão diagnosticando um problema que não é espiritual, é do lugar, é da personalidade, da maneira como eles aprenderam. E eles precisam curar estes problemas, tá bom? Então, ponto 2, a igreja como instituição. Podemos definir o organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo, porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo.
Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus. Mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou de tornar institucional, significa estabelecer organização. Na igreja isso foi acontecendo com o tempo, desde os dias apostólicos. O apóstolo, Paulo no caso, tinha em mente uma organização da igreja. Por quê? Porque ele sabia que quanto mais a igreja crescesse, mais problemas surgiriam. E se a igreja começasse estruturada, ela também seguiria sendo estruturada. Então, ponto de número 3, organização. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Segue alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia local, horário e ordem no culto. Reunião de ministério para a consagração de presbíteros. Segundo o contexto da época de uma igreja emergente, foi realizado um concílio, que nós diríamos uma convenção, para tratar de assuntos doutrinários. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. Os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios tratam do assunto. Havia na igreja de Corinto o que chamaríamos de comissão de ética e também tesouraria. A carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a origem e identidade das pessoas. Então tudo isso está relacionado à organização. O começo do culto, o horário, o local, os dias, carta de recomendação. Esses dias eu vi na internet um debate. É necessário carta de recomendação? Eu fiquei olhando e digo, gente, vão perder tempo discutindo uma coisa que não faz mal, faz bem. E não faz diferença nenhuma. Por exemplo, o irmão Rafael vai fazer uma viagem. Está lá. Vai chegar num lugar, vai visitar. Quer visitar a igreja. Quer ir no culto. Só quer se identificar como irmão da igreja tal, de tal lugar. Que seja verdade. Porque hoje, irmão, misericórdia. Diz que é daqui, mas daqui a pouco é de lá. Diz que é família daqui, daqui a pouco tem outra família lá. É umas coisas meio tribulosas. Aí o irmão Rafael leva uma carta. Não, assinada pelo pastor, pela secretária, dizendo que ele congrega naquela igreja. Que mal tem nisso? Nenhum. E os irmãos estão debatendo para ver se isso... Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos fugir das questões loucas. Não perca tempo com essas coisas, irmão. Não faz mal nenhum. Não fere a palavra de Deus. É moral? Então, amém. Pronto. Não tem o costume, mas a outra igreja tem? Deixa eles para lá. Não tem aqui? Continue no seu costume. Importante é nós caminharmos para o céu. Porque tem gente que perde a fé, perde o céu por causa destas coisas. Tá bom? Aí no meio de uma discussão se fere a moral, a índole, a instituição que a pessoa congrega. E aí entra num caminho que não glorifica a Deus de maneira nenhuma. Então, ponto de número 3, a questão atual. E aqui nós já vamos indo para a parte final da nossa lição. Organismo e organização. A ideia de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que estas atividades espirituais exigem uma organização. Já viu aquele povo que não aceita pastor? Não crê em pastor. Aí dá um outro título, de outro nome para outra pessoa, que vai fazer a mesma coisa. Tem coisa que a gente não entende. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e ao mesmo tempo como uma organização. Nunca devemos nos esquecer que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. E isso significa responsabilidade com as autoridades civis constituídas. Romanos 13:1. Toda autoridade é instituída por Deus.
como também autoridades eclesiásticas. O ensino de Jesus é: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. E aqui nós podemos abordar duas coisas, né? A organização natural da igreja, a forma como ela se organiza dentro dela como instituição, departamentos, trabalho, limpeza, organização e tantas outras coisas que podemos pontuar, mas também a parte dela como instituição perante o governo. A igreja precisa ser documentada, tem que ter o seu resguardo jurídico também, né? Eu já vi igrejas que fecharam porque fragilizadas nessa questão institucional. Abriu um salão, daqui a pouco foi crescendo, mas não se organizou da maneira correta. Perdeu tudo, perdeu igreja, perdeu tudo que tinha dentro da igreja. Então são coisas pontuais e importantes, tá bom? Isso faz mal nos organizarmos? Não, faz bem. Mas tem pessoas que se levantam contra esta organização, tá? Por exemplo, nós como obreiros, né? Nós temos uma maneira, uma forma. Eu costumo dizer, estava explicando algo há um mês atrás, o evangelista Carlos estava comigo, né? Por exemplo, dentro da igreja nós temos três coisas: o que é bíblico, tá bom? O que é bíblico, o que é litúrgico e o que é tradição. Então, o que é tradição e o que é liturgia, nós podemos flexibilizar de certa maneira. Poxa, tem dia que não vai ter jeito, vamos orar de um jeito, ou vai ler a palavra antes ou depois. É pecado? Não. É uma questão que é uma organização nossa, é uma liturgia, é uma tradição, tem um costume na igreja, a igreja já vem com esse costume. É pecado? Não. Também, se não fizer, é pecado? Não. Mas é o costume. Agora, nós temos o que é bíblico. No que é bíblico, nós não podemos mexer, porque se nós movermos o que é bíblico, é pecado. Então, eu estava explicando. Essas três coisas, as duas primeiras, nós podemos flexibilizar de alguma maneira, porque não vai alterar a espiritualidade do culto, não vai alterar a vida espiritual de nada nem de ninguém, nem a igreja diante de Deus. Mas questões organizacionais, às vezes, irmãos, nós vamos ter que flexibilizar sim. E nós temos que entender, porque toda rigidez é quebrada. Não quer dizer que nós temos que... Ai, meu Deus, eu não vou pregar hoje porque eu não estou bem arrumado, né? Deixei o bigode igual do Leonardo e do Tom, assim, que estão lá na... Não, irmão, é o costume. É pecado? Não. Olha para mim aqui. Um dia eu estou andando na rua, tá? Não se escandaliza não, né? Um calor naquele Novo Hamburgo. Meu Deus do céu, quem já foi lá, no Rio Grande do Sul, lá no Vale do Rio dos Sinos, onde teve as enchentes, sabe que aquilo no verão, meu irmão, misericórdia. Joga um ovo ali no asfalto, frita mesmo. Um sol para cada um, né? E a gente moreno desse jeito, né, irmão? Uma benção, né? Fica bronzeado, vermelho, roxo, uma loucura. Tô lá andando, tô de bermuda lá, né? Porque não é pecado, né, irmão? Graças a Deus, um calor terrível. Chinelo havaianas. Estava escrito uma camiseta: África é o futuro. E eu tô lá, na época era magro, né? Tava caminhando. Tô no meio da rua, daqui a pouco vem o irmão Oséias, né? O irmão pastor Oséias, ele prega, tipo assim, ele tem uma caixa de som dentro do carro dele, ele para numa esquina, pega o microfone, prega, toca saxofone, canta, faz o apelo, vai ganhando alma assim. Ele anda por lá tudo assim, já andou lá no Brasília, no Goiás, veio descendo de carro no Brasil, pregando. Glória a Deus. Me encontrou: missionário, prega aí. Peguei o microfone e fui pregar, irmão. Vou fazer o quê? Vou ficar, como diz na minha terra, me encolhendo? Não, Deus me chamou, eu tenho uma convicção, minha vida como está diante do céu. Vou deixar o meu chamado, porque não estou bem diante da instituição. Irmão, dentro da igreja é uma coisa, né? Tem que estar bonitinho, alinhadinho. Tem possibilidade, sim, tem. Agora, você tem a oportunidade de pregar o evangelho e não vai pregar? Peraí, estou em pecado? Estou pelado? Não.
Até brinco com os irmãos, a bermuda está debaixo do joelho, assim, mais ou menos, né? E aí? Qual que é o pecado nisso? Nenhum. Vai escandalizar. Escandalizar quem, irmão? Eu tinha um diácono na igreja que andava na beira da praia, vendo se as irmãs estavam de biquíni para falar para o pastor disciplinar elas. Imagina. Uma vez eu falei para ele, tu está aí pecando, porque tu vai lá desejar as irmãs, depois vem fazer fofoca aqui, rapaz. E aí? Aí nós perdemos, olhe para cá, nós perdemos o céu. Não somos maduros, não somos flexíveis em coisas, matamos a fé de muitos irmãos. Irmão, o que é pecado vai ser pecado em qualquer lugar, irmão. E pecado tem que ser combatido. Pecado tem que ser pregado contra o pecado. Agora tem coisa, irmão, que não dá, irmão. Não dá. Porque lá na igreja que eu congregava no Brasil, eu tinha que usar um vestidão até o pé. Irmão, quer usar, usa. Mas não obrigue ninguém a fazer o que Deus não mandou fazer. É isso que eu estou dizendo aos irmãos. O que é a palavra de Deus? É a palavra de Deus e não pode ser alterada. Amém? É bíblico, é moral. Vou ferir o Espírito Santo, porque tem coisa que é muito particular. Por exemplo, Deus vai falar para uma pessoa, não use tal roupa. Ela não vai usar, irmão. Só que não pode fazer isso uma doutrina para todo mundo. Deus falou com quem? Com a pessoa. Agora Deus falou para a irmã, usa isso, não tem problema. Para ela não tem problema. E aí nós vamos matar uns aos outros? Nós não podemos. O que é litúrgico, o que é tradição, às vezes podemos. Desde que não escandalize os outros. Paulo vai falar sobre se comer carne escandaliza o seu irmão, ao ponto que faça ele pecar, não coma carne. Ele está falando o quê? Tomar cuidado com os mais fracos. Que geralmente quem fica se escandalizando com tudo, não amadureceu ainda. Porque Jesus já falou sobre isso. A Bíblia fala sobre estas coisas. Nós aprendemos sobre estas coisas. Nós não podemos ser aquele cristão que qualquer coisinha nos fragiliza. Irmão, Deus te chamou para ter couro grosso, irmão. Olhe para cá. Eu olho para a igreja hoje. Imagina se nós vivêssemos lá na igreja primitiva, onde aceitar Jesus era um risco de morte. Vocês acham que os irmãos da igreja primitiva perdiam tempo discutindo coisas que nós discutimos hoje? Por quê? Porque a maioria deles, quando ia ser batizados, morriam no batismo. Já estudou sobre isso? Que os romanos vinham e seguravam os irmãos debaixo d'água, matava quem estava batizando e quem estava sendo batizado, afogado. Quantos morreram queimados, pendurados em cruzes, só para iluminar as ruas de Roma, e Nero tocar sua harpa, olhando para tudo aquilo, dando risada dos irmãos morrendo. E hoje nós perdemos tempo com umas coisas que eu não sei de onde tiram. Um evangelho que não existe na palavra de Deus. Eu já li a Bíblia cerca de 16 vezes, para a glória de Jesus, que sem Ele nós não somos nada. E tem coisas que eu estou procurando até hoje eu não achei. E nós estamos trazendo para o evangelho coisas que não existem. O que é liturgia? Mantemos os bons costumes? Sim. O que é bom? O que é ruim? Não, irmão. O que mata nós não mantemos. Nós mantemos o que glorifica a Deus, o que faz bem. Nossas tradições, cada um tem uma. Agora, o que é a palavra de Deus, nós não podemos alterar. Não podemos. Os irmãos entendem isso? Bíblia não se negocia. Bíblia não se negocia. Tá bom? Se escandalizou porque o pastor estava de bermuda, né? Misericórdia. Se Jesus voltar, então, né, irmão? Misericórdia. Experiência pentecostal. O movimento pentecostal moderno, não se escandalize com o que nós vamos ler também, surgiu num contexto de antidenominacionista, um contexto antidenominacionista. E ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa a vida espiritual. O movimento pentecostal surgiu desta maneira. Eles não acreditavam que tinham que congregar.
Os primeiros pentecostais modernos, desde os ancestrais, o movimento Holiness, conhecido também como movimento de santidade, eram contra a institucionalidade da igreja. Charles Fox Parham, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja em Eudora, no Kansas, mas em 1895 ele entregou a liderança de pregador local, deixando o denominacionismo para sempre, de modo que se tornou itinerante e dependente até o fim da vida. Mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no limiar de sua história, e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. Então, muitos têm a impressão, quando nós dizemos que somos pentecostais, que nós não acreditamos na igreja como organização. Isso não é verdade. Não é porque um irmão cometeu um equívoco lá em 1895, que nós, até o dia de hoje, somos assim. Nós sabemos o que está escrito em Hebreus 10, 25. Nós lemos as Escrituras. Graças a Deus, nós pentecostais clássicos, como nos declaramos dentro da nossa crença, nós hoje estudamos. Nós temos uma formação. Nós não pregamos o que dá na nossa cabeça. Nós temos um estudo, mas também cremos que mais importante que o estudo é a direção do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo em nós. E entendemos que conciliando as duas coisas, nós caminhamos de maneira mais efetiva. Então, não podemos negligenciar nenhuma coisa, nem outra. Não é dizer, eu vou orar, não vou fazer mais nada, vou só orar. Amém. Mas estude a palavra de Deus. Tenha a sua dedicação à palavra de Deus, porque a Bíblia ordena isso. Que os que ensinam, eles devem se preparar, eles devem conhecer as Escrituras, além do testemunho de vida, mas devem equilibrar esta graça e conhecimento, para não cair em erros como estes. Entende, irmãos? Então muitos olham para nós, batistas, presbiterianos, hoje nem tanto, mas antigamente tinha muito preconceito contra os pentecostais. O movimento da Rua Azusa, William Seymour, depois a igreja pentecostal vai ser instituída, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Eles vão se organizar doutrinariamente, vão ter uma crença, os concílios vão continuar, vão se estabelecer, as convenções vão corrigir os seus erros, é normal. Agora, nós não podemos continuar no erro lá do passado, justificando uma coisa que aconteceu lá atrás, tentando usar uma coisa que aconteceu lá atrás como justificativa para algo que não pode acontecer nos dias de hoje, porque nós já aprendemos. Os irmãos entendem isso? Então, aconteceu com o irmão Charles Fox, mas não aconteceu na igreja primitiva. Sempre falo aos irmãos, entre a minha experiência e a palavra de Deus, o que pesará mais nessa balança? A palavra de Deus, irmão. A minha opinião fica de lado, a palavra de Deus permanece. Tá? Então a igreja, ela se organiza e se institui, e nós também devemos entender estas coisas. É necessário, ponto 3, vamos lá, página 59, é necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista de Parham e outros líderes que haviam entre os pentecostais da santidade. Isso para evitar um crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus dos Estados Unidos. No Brasil não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas no país e, desta forma, trazer solução para as questões de ordem doméstica, interna e externa. Foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus, a CGADB, em setembro de 1930.
Então, estas igrejas, elas vão se estruturar depois, se organizar. Agora, irmãos, nós não podemos espiritualizar coisas que não são espirituais e também não podemos fazer ao contrário. Dizer que não é espiritual o que é espiritual. Se nós olharmos dentro de um ponto de vista geral, tudo é espiritual, porque somos seres espirituais. Então, quando nós falamos de não ser espiritual, é que não demanda algumas questões espirituais. Os irmãos entendem? Por exemplo, Deus falar, Deus ter que intervir. Meu filho, vá no mercado hoje, porque a sua geladeira está vazia. Não precisa, né, irmão? Você está abrindo a geladeira, está vendo? Os irmãos estão entendendo? Então tem coisa que é só se organizar, fazer um planejamento, sentar. Espera aí, se nós tratarmos estes problemas agora, nós vamos crescer e Deus vai dar crescimento a nós. Vamos crescer e nós vamos poder evitar problemas depois. Então, por que não organizarmos isso? Ter esse senso de administração e organização é importantíssimo. Se não sabemos onde queremos chegar como organização, que sentido vamos ter? Para onde estamos caminhando como igreja no sentido de organização? Então, por que nós temos esta organização? Por que temos que administrar? Aonde vamos chegar da maneira como estamos? Perguntas que nos ajudam a refletir, saber onde podemos melhorar. Então somos um organismo, um corpo, mas também somos uma organização que precisamos nos estruturar ainda mais. Deixa a sua casa sem organização para você ver, meu irmão. Né? Tinha uma irmã que dizia assim: trabalho de casa é que nem as misericórdias do Senhor. Se renova a cada manhã. Aleluia. E renova mesmo. Fica uma semana sem lavar a louça para você ver. Tem que se organizar. Então, hoje nós aprendemos sobre este aspecto de organização. Devemos entender que nós temos que aprender a equilibrar as coisas. Nós temos que nos equilibrar. Somos o corpo de Cristo. Somos. Tem coisa que tem que ser desmistificada. Parar de botar enfeite no que não tem. É isso, então vamos fazer e pronto. Preciso organizar. Não tem copo na igreja, vamos orar. Não, irmão, tem que comprar o copo. É isso que eu estou dizendo para vocês. Então nós temos que orar nas questões que devemos orar. Sim, mas temos que ser organizados naquilo que nos demanda sermos administrativos e organizacionais. Cada um é de um jeito, irmão. Não é? Cada um organiza a sua vida, suas coisas do seu jeito, da sua maneira. Mas quando nós falamos de igreja, duas coisas. Nós temos a palavra de Deus que nos instrui, mas também temos leis que devemos respeitar e não adianta. Então nós temos que nos organizar dentro destes parâmetros, ok? Então a conclusão, se quiser chamar os jovens, tá bom? Os jovens, todo mundo, viu? Tá bem. É importante entender que organização e organismo não são elementos excludentes em si mesmo, ou seja, um não exclui o outro, mas o contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais no sistema geral. As duas coisas caminhando juntas trazem mais benefício para a obra de Deus. A igreja é o povo de Deus do novo concerto, ou seja, da nova aliança. É uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. Então, é impossível nós estabelecermos e concluirmos a tarefa de pregar o evangelho a toda criatura se nós não nos organizarmos, se nós não termos um bom planejamento, se nós, dentro da capacitação do Espírito Santo, entendermos isso, nós vamos ser pessoas organizadas, uma instituição organizada,
mas também ter a direção do Espírito Santo. Quando ele falar, nós vamos ter meios para poder cumprir aquilo que ele fala. Por quê? Porque nós nos preparamos para isso. Então, quero que os irmãos entendam isso. Não anulamos a espontaneidade do Espírito Santo, ou seja, a voz do Espírito Santo. Não podemos. Se nós calarmos o Espírito Santo, sua inspiração, suas direções, nós nos perdemos no sentido espiritual, morremos como igreja, minguamos, se diz assim também, por aqui, vamos minguando aos poucos, morrendo aos poucos, como igreja. Agora, não podemos colocar toda a culpa em Deus daquilo que são decisões que nós devemos tomar de organização, tá bom? Então, não tem nem, olha para cá, não tem nem como culpar o diabo, viu? Se é responsabilidade nossa, é nossa. Então, nós devemos nos organizar. Pastor, eu penso que nós devemos nos reunir, nos organizar melhor. Então, deixa para falar isso na reunião de liderança de departamento, que nós vamos ter esse momento, tá bom? Ou chega depois do culto aqui e fala, não há problema nenhum. Mas temos que melhorar. Temos que nos organizar. E não podemos anular nem o que é espiritual e nem o que é parte humana. Mas temos que conciliar estas coisas para glorificar a Deus, para que o mundo olhe para nós e veja Cristo sendo glorificado através das nossas vidas. Amém, irmãos? Alguém quer fazer uma pergunta dentro da lição, por favor? Irmã Cristiane, que novidade, aleluia. Tá, irmã Cristiane quer fazer, alguém vai lá dar um suporte, por favor? A irmã Raíssa também quer falar. Glória a Deus, não há problema nenhum. Dentro da lição, por favor. O que é fora da lição pode chegar aqui no final, a gente conversa. É uma pergunta ou é uma colocação? Tá bem, então. Tem microfone aí não, Antônio? Não, peraí, porque os irmãos que estão em casa têm que entender o contexto também. Pegue aqui, por favor, irmão Antônio. Aleluia. Tinha 2, né? Glória a Deus. Paz, Senhor Jesus, bom dia, igreja. Aleluia. Pastor, esta questão da igreja, vermos a igreja como uma organização, nós conseguimos ver 2 pontos de vista. Por exemplo, pessoas que já têm muito tempo de igreja já viram isso, que é nós vermos pessoas que acabam por olhar para a igreja de uma forma tão como organização e não também como organismo, que acham, que veem, por exemplo, os cargos como sucessão, como se fosse numa empresa. Eu hoje sou diácono, amanhã vou ser presbítero de certeza. Muitas das vezes isso não acontece, nem vai acontecer, porque se aquela pessoa pode ser um excelente diácono, mas se tornar presbítero, vai acabar por matar o ministério da pessoa. E também, depois temos o reverso da moeda, que é, hoje em dia, nas igrejas chamadas neopentecostais, esses novos movimentos, como quisermos chamar, acontece o oposto, que é a organização tradicional da igreja, para eles, é quase como uma afronta. Por exemplo, a questão, eu tenho ouvido muito nos últimos tempos, aquela questão de, porque a Bíblia não fala sobre o dízimo, porque a Bíblia não é isto, isso é tudo doutrina de homens. Só que eles não entendem que se não houver essa organização, não há igreja, não há templo, ou seja, vai ser um grupo de pessoas que vai se ter que reunir na rua, porque cada um tem a sua opinião. Isso aí, nós temos que acabar por encontrar um equilíbrio, correto? Saber que a igreja é uma organização e um organismo e que nós temos que entender isso, mas também ao mesmo tempo saber que não é como uma empresa que a gente pode entrar diácono e sair diácono e está tudo bem, que não é por causa disso que somos menos merecedores, certo? Amém, aleluia. Então, é justamente isso, que no aspecto de que nós falamos hoje, não querer espiritualizar aquilo que é humano, mas não querer humanizar aquilo que é espiritual. Então, a igreja não é empresa, tá? Ela tem a sua organização que pareça. Por quê? Porque as empresas têm que ser organizadas. Então, em certos aspectos, nós vamos parecer como, mas não somos, porque também somos um organismo, o corpo de Cristo.
Tá bem? Ficou claro isso, irmãos? Amém. Irmã Raíssa, por favor. Pastor, bom dia, paz do Senhor a todos. Como começamos falando também da origem da igreja primitiva, eu achei essa pergunta um pouco pertinente, mas se o senhor acha que não convém com a lição, o senhor diz. Em relação à igreja cristã, começou de facto com a igreja católica, foi ela a primazia da situação, e depois houve aquela situação com Martinho Lutero e se destrinchou para a igreja que vivemos hoje? Tenho outra pergunta. Eu posso responder Pode. primeiro, que senão eu esqueço, né? Então, a igreja ela não começou com a igreja católica. Ela começou lá em Atos capítulo 2. Entende? A questão da igreja católica vai surgir depois, lá com Constantino, a institucionalização da igreja, né? A fusão da igreja com o Estado. E aí elas vão se juntar, né? E aí vão institucionalizar a igreja nesse aspecto. Mas a igreja começou em Atos capítulo 2. Ela foi inaugurada em Atos capítulo 2 com a descida do Espírito Santo. E aí começou os primeiros irmãos. E aí tem toda aquela questão do começo da igreja. Então ela começa lá, né? Pedro não foi o primeiro papa. Jesus nunca falou isso, né? Então, se for estudar o argumento que eles utilizam para estas coisas, nós vamos ver que quando Jesus está falando assim, Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No original, Jesus está falando, Pedro, tu és Petros, mas sobre esta pedra, apontando para ele, edificarei a minha igreja. Porque a igreja não tem como estar edificada em homens. Jesus é o firme fundamento da igreja, né? Então, e a segunda pergunta? Se o senhor tiver até algum livro ou alguma questão para me indicar, sei lá, seja lá o que for, podcast, filme, enfim, livro, eu gostaria depois que o senhor me indicasse em relação a isso. Eu tenho uma, eu não sei se está aqui, mas tu me lembra depois. Ok. Quando se fala em igreja primitiva, é a atualização da igreja contemporânea? É a continuação da igreja que temos hoje? Assim, se nós olharmos para a igreja primitiva e olharmos para nós hoje, temos muita diferença. Infelizmente. Negativa. Né? Negativa, infelizmente. Certo. Mas a igreja foi inaugurada, ela vem, durante a história, tendo seu estabelecimento doutrinário, os concílios, tem as coisas que foram negativas e tem as coisas que foram positivas, mas nós estamos aqui hoje e temos acesso à palavra de Deus. E isso é suficiente para nós. Ok. E quando se fala... Pronto, eu vou enumerar aqui. Pergunta. É a terceira. Tá. E tem mais outra. Meu Deus, tá bem. Foi bem pertinente essa lição, enfim. O que é que acontece? Eu não sei aqui em Portugal, mas no Brasil temos 3 principais instituições eclesiásticas que se inclinam para o Evangelho, que é a Igreja Batista, a Assembleia de Deus e a Presbiteriana. Como é a questão da organização, assim, o senhor pode falar por cima mesmo, pastoral? Porque eu já ouvi dizer que algumas igrejas elegem pastor, são eleitos, como se fosse realmente uma votação, uma eleição mesmo. O senhor poderia me explicar? Sim, bem por cima. Bem né? por cima, sim. Por exemplo, a Igreja Batista e Presbiteriana, nesse aspecto, eles vão ter essa questão, né? Tem o presbitério na igreja, que na verdade quem pastoreia a igreja não é o pastor, é o presbitério da igreja. Que o pastor só vai pregar e ensinar. Mas é o presbitério que vai tomar as decisões. Então, se o presbitério não é favorável às decisões do pastor, o pastor não vai ter autoridade na igreja. Entende? Quem vai ter é o presbitério. Inclusive, por exemplo, em Oviedo, tem a igreja mais antiga de Oviedo. O pastor que assumiu lá, ele teve até um infarto. Me procurou depois, pediu ajuda. Por quê? Porque foi dessa maneira. Então, tinha alguns pecados na igreja que ele disciplinava e o presbitério ia lá e tirava a disciplina. É similar ao parlamento? É como se fosse como algo... se fosse uma então, república? por exemplo, para eu ser aceito pastor nessas instituições, eu chego na igreja, eles vão querer ver meu currículo, onde eu fui pastor, quantas igrejas, qual a minha formação acadêmica. Tem os pontos positivos e tem os pontos negativos. Então, eles vão fazer uma votação, vamos aceitar este pastor? E aí eles vão votar se eles aceitam ou não o pastor. Entendi. Entende? Então, o pastor, ele... Pronto, se for para... Aí, se não for, também o dia que quiser tirar o pastor, eles fazem dessa maneira também. Um impeachment. Um impeachment. Oh, my God. Então, como nós cremos, já para fechar isso, Sim.
Como nós cremos? Nós cremos que é Deus que tem que dar esta direção. Certo. Que essa direção não pode vir dos homens, porque tem muitos lugares que estão padecendo justamente por causa dessas questões. Mas tem questões que nós podemos usar como organização, que são boas, mas tem questões que nós não podemos utilizar porque anulam o Espírito Santo falar, dirigir, tocar essa direção espiritual. Mas aí tem coisas que temos que observar. É uma direção de Deus? Realmente? Porque hoje, infelizmente, nós temos tantas coisas ruins. Então, é uma direção? Se for uma direção, sim. Agora, se não for, também não faz diferença. É tudo a mesma coisa. Entende? Certo. Então, nós temos que sempre, irmãos, buscar ter este discernimento espiritual, esta vida espiritual. Amém? Ter esse discernimento. Deus tem liberdade de dirigir a igreja? Ou as pessoas que estão dirigindo a igreja? Quem é o verdadeiro pastor dessa igreja? É Cristo. Então, nós temos que buscar isso. Mas isso não pode ser só um discurso na igreja. Isso tem que ser verdade. Verdade tanto no organismo quanto na organização. Porque Deus pode intervir na organização? Claro que pode. Isso não pode, é o que eu falei aos irmãos aqui. A nossa organização, e olhe para cá, aleluia, não pode ser tão rígida ao ponto que o Espírito Santo não possa intervir nela. Então, se Deus falar, não pode acontecer porque nós temos que ser assim. Não, Deus é Deus. Agora tem que ser Deus. Não pode ser coisa de homem e nem do inferno também, né? Nem voz de engano. Ok, amém. Tá? Mais uma pergunta. Amém? Amém, já está. Eu vou deixar essa para a próxima. Tá? E aí, como eu falei da situação do pastor, teve um infarto, porque teve muitas situações que eu não vou detalhar, mas coisas feíssimas, feíssimas, crimes e algumas coisas, e ele foi tratar isso e o presbitério não permitiu. E aí a questão é, quem está errado, pastor ou presbitério? E aí, eu creio que hoje ele está vencendo isso em nome de Jesus. Dentro da lição, irmão. Dentro da lição, pastor. Amém. Nós já tivemos acho que foi na classe dos jovens, um debate sobre essa questão organizacional. Uma certa vez nós estávamos a discutir que se chegássemos a uma outra denominação para visitar, e a questão que não seja pentecostal, e ali começar a falar em língua estranha e ela não fala, por exemplo, vamos colocar o exemplo da presbiteriana. E aí dentro lá começar a falar, sendo que lá eles não têm essa crença, eles não permitem, né? Vamos dizer assim. Qual seria o posicionamento nosso? Não ir, né? Porque se você vai, você é convidado, certo? Sim. Não ir. Tá. Não, Mas a pessoa está lá, ela tem que ter um discernimento, tem que correto? ter um discernimento. Também não vai... Uma coisa é quando o Espírito Santo te toma e você... Agora, vamos ser sinceros, irmãos. Se nós estamos numa igreja pentecostal, oramos, buscamos a Deus, Deus pode intervir, pode fazer do jeito que Ele quiser. Mas aí aqui no culto não faz nada. Aí chega lá na outra igreja e quer fazer tudo. Misericórdia. Então, ter esse cuidado. Não tem o costume, não vou dizer para você, não é segurar o Espírito Santo, mas você vai escandalizar os irmãos. Provavelmente eles vão te chamar para o ladinho, ó, vai embora em nome de Jesus. Eles vão te falar isso. Por exemplo, eu já fui pregar em igrejas tradicionais. Me chamaram para pregar na igreja anglicana de Oviedo, lá, igreja batista. Eu sei que eu tenho que me controlar. A Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Não está dizendo que o Espírito Santo é sujeito ao profeta, não é isso. Mas ele tem este domínio aos dons que Deus deu a ele. Entende? Então a gente tem que saber se portar, né? Conforme o ambiente. Agora, se Deus te tomar e for Deus mesmo, e você dar um recado, uma profecia, e for do céu, deixa Deus usar. Agora, eu já vi, por exemplo, um pastor americano, põe atenção aí, aleluia, um pastor americano muito famoso, tem até uns que ele não crê nos dons do Espírito Santo,
E tem os irmãos que tem a Bíblia que ele comentou aí, né? Glória a Deus. Tem que ter esse cuidado quando ler a respeito dos dons dentro desses comentários bíblicos, né? Por exemplo, um homem foi entregar um recado para ele repreendeu, mandou o irmão embora e os diáconos tiraram o homem de dentro da igreja. Entende? Então, nós temos que observar estas coisas, ter discernimento. Agora, se eu for lá, vou escandalizar? Também não vou lá provocar confusão na igreja, né, dos irmãos. Nós temos que procurar a unidade da fé, amar a todos, saber que nós somos todos irmãos em Cristo, apesar das nossas divergências teológicas, ok? Mas também devemos saber nos portar. Agora, se for Deus, como é que faz? Porque se é Deus, nem a gente se controla, né? Então, eu conheço uma irmã, Felipe também conhece ela, né? A irmã mais improvável que tem, por exemplo, assim, muito tímida, introvertida, é uma professora. E aí, irmãos, Deus deu a ela o dom de profecia. E aí Deus pega ela, ela pula, rodopia, entrega a profecia. E ela é uma pessoa que você olha para ela e diz, se for ela, não tem condição, né? Não tem condição. Então, você sabe que é Deus que está fazendo a obra, né? Sabe que é Deus, não tem jeito. Então, se for Deus, não tem como segurar. Mas se a gente pudesse saber se portar, né? E outra coisa, nós estamos em outra igreja, tem outro costume, tem outra maneira. Nós não vamos chegar na casa dos irmãos querendo mudar a casa dos irmãos, né? A gente tem que mudar a nossa, né? Para melhor, aleluia, glória a Deus, não é? Amém, irmão? Deu para entender mais ou menos? Amém, irmãos? Vamos orar? Que Deus nos dê graça. Espero que os irmãos tenham entendido a lição. Tem alguma dúvida? Fique sentadinho mesmo, não há problema nenhum, que nós já vamos apresentar aqui as turmas. Se você tiver alguma dúvida, quiser conversar, não há problema nenhum, tá bem? Vamos agradecer a Deus, orar a respeito do tema que nós abordamos. Pai, nós oramos, pedimos que Tua graça, Tua misericórdia esteja em nós, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre nós. Não queremos perder a direção daquele que é o cabeça. Não queremos perder a voz do Espírito, nos dirigindo, nos guiando, nos levando, nos orientando. Mas queremos pedir que o Senhor nos dê graça para as questões organizacionais, para que possamos ser igreja da maneira que glorifique a Deus, onde o Senhor tenha liberdade de nos dirigir e nos guiar, nos conduzir, nos tomar nas Tuas mãos. Ajuda-nos, abre os nossos olhos, nos dê graça e toma-nos em Ti. Assim nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém e amém.